estar aqui com vocês. Meu nome é Bruno Gobato, eu falo de uma cidade chamada Jaraguá do Sul, é um interior de Santa Catarina, e a gente vai falar agora, nesses próximos 15, 18 minutos, sobre realidade aumentada em cirurgia. Aqui um disclosure nosso, eu estou desenvolvendo um curso de inovação que vai falar um pouco sobre realidade aumentada, inteligência artificial, e mostrar para vocês como fazer. Esse é o link aí desse curso. Alguns slides tem ali o QR Code para vocês darem uma olhada. E essa aula está misturada em inglês e português, tá? Peço desculpas sobre isso, mas os objetivos desses próximos minutos, então, é demonstrar exemplos de uso real de realidade aumentada, coisas que a gente tem feito no nosso dia a dia, mostrar como pode ser feito, como ela pode ser utilizada como um formato de ensino, para treinamento, para discussão e para performar, para realizar cirurgias como uma ferramenta de realização de cirurgias. Só para apresentar o meu currículo, eu não gosto de colocar essas coisas, mas eu sou cirurgião de ombro e cotovelo, sou ortopedista, formado na Federal do Paraná, fiz toda a minha formação lá em Curitiba, tenho grandes amigos aí no INTO e grandes admiradores aí no INTO do Rio de Janeiro. O pessoal do INTO é um local de referência aí para ortopedia nacional. Boa parte do que a gente aprendeu de ortopedia deve ser os estudos aí do pessoal do INTO. Então, por isso que é um prazer ter colegas como o Márcio nessa aula também. Então, eu vou trazer inicialmente apenas algumas definições para vocês, tá? Definições do que é AR, que é Augmented Reality, que é realidade aumentada, MR, que é o Mixed Reality, que é a realidade mista, e o VAR, ou VR, né, que vocês ouvem falar bastante, que é o Virtual Reality. Trazer alguns exemplos simples, alguns exemplos avançados, e até para mostrar para vocês como vocês conseguem fazer em casa com uma folha de papel, tá? Então, somente algumas definições. O pessoal mais velho tem alguma dificuldade com essas definições. Isso não me agride meus ouvidos quando a gente mistura umas coisas, mas estamos numa aula, então vamos falar os termos corretos, né? O termo VR, que é Virtual Reality, realidade virtual, é uma simulação geral, tá? Gerada por computador. Então, é totalmente imersivo. O que significa? Você coloca um óculos e você não vê nada do mundo real. Tudo que você está vendo é uma simulação por computador. É como se você estivesse dentro de um game, certo? A vida real não existe mais. Então, essa pessoa está aqui, ela está com óculos, ela não vê nada real. O paciente não é real, a tela não é real, nada é real. Então, tudo é virtual. Então, existem alguns dispositivos de realidade virtual que eles funcionam muito bem para treinamento, né? Como a gente está vendo aqui, ela está usando 2 joysticks e está treinando uma cirurgia. Você não consegue fazer uma cirurgia em realidade virtual, porque o paciente não é virtual, o paciente é real. Aí nós temos a realidade aumentada, que é a gente sobrepor imagens virtuais, como vocês estão vendo aqui, no mundo real. Essa aqui é a tela do meu escritório, desse mesmo escritório que vocês estão aqui. Eu tenho uma folha de papel e essa imagem virtual ela está somente na minha tela, no meu celular. Ela não está real. Real é essa impressão 3D que vocês estão vendo aqui. Isso é virtual. Então, essa imagem está posicionada virtualmente aqui no meu escritório. Então, é uma realidade aumentada. Estou aumentando a realidade. A realidade é o meu escritório com esse modelo tridimensional real. E tem a realidade mista, que é um termo cunhado pela Microsoft. Então, na verdade, é um termo, de certa forma, comercial, que é uma realidade aumentada. Poderia colocar que é um sinônimo de realidade aumentada, tá? Mas onde os objetos físicos interagem, de certa forma, com o mundo real, tá? Então, o objeto físico, ele entende, por exemplo, aqui, que isso aqui é uma mesa. Então, o teu óculos, ele entende que isso é uma mesa, então ele colocou esse objeto em cima da mesa. Então, esse objeto virtual, que é esse punho, está, de certa forma, interagindo com a mesa, certo? Então, isso é realidade mista, que é o que a gente usa hoje em dia. A gente usa objetos virtuais, mas que interagem com o mundo real, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos simples como que a gente pode utilizar algumas tecnologias 3D para coisas, por exemplo, avaliar a biomecânica. Aqui é o exemplo do quadril, um software gratuito chamado Mesh Mixer. A gente pode, por exemplo, fazer avaliação, aí não realidade aumentada, né, no seu próprio computador, por exemplo, da mobilidade do quadril, para saber se esse paciente tem um impacto, alguma coisa que interfira no movimento dele. Esse já é um exemplo de uma cirurgia de quadril, onde está utilizando imagens virtuais na cirurgia. Esse é um paciente que foi submetido a uma artroscopia de quadril.
Então, aqui vocês estão vendo, eu estou com óculos, vocês estão vendo o meu campo de visão, eu consigo colocar as imagens desse paciente, da ressonância magnética, como elas estivessem comigo dentro da sala de cirurgia, e o mais interessante, eu consigo sobrepor, né, essas imagens de ressonância num paciente real. E aqui é um exemplo de tudo, de uma artroscopia, uma imagem, uma realidade aumentada. Esse é um exemplo bem antigo nosso, um dos primeiros exemplos que a gente fez lá em 2016 ou 2017. Esse é um vídeo aí que já tem 4 anos, pelo menos. Então, a gente planejou uma artroscopia de quadril para fazer uma liberação de um CAM. Então, nós temos aí, na verdade, o modelo 3D virtual, né? E a sala de cirurgia funcionando normal, com acesso aos exames do paciente, ao modelo tridimensional e tudo que a gente planejou para esse procedimento cirúrgico. Como que a gente consegue fazer isso de forma simples no nosso escritório? Com uma folha de papel e alguns aplicativos gratuitos para smartphone. Um deles chamado MergeCube e outro chamado Augment, tá? Então, basta você fazer um download de um PDF, de uma folha de papel, tá? Imprimir essa folha de papel e você joga para o aplicativo qualquer modelo 3D que você queira. Nesse caso, é o modelo 3D de uma prótese, de um planejamento de uma prótese reversa de ombro. O Schiffer conhece muito bem aqui. Uma forma bem simples, vocês veem aqui a impressão 3D e eu estou aqui com o meu celular, podendo avaliar, entrar, inclusive, dentro do modelo. Aqui em vermelho é o planejamento de um enxerto para correção dessa prótese. Aqui em verde é a prótese em si. Em amarelo é o ângulo correto que a gente tem que entrar, né, esse cilindro amarelo. E a gente pode fazer até com uma coisa um pouco mais simples. Nesse caso aqui, uma simples fratura de clavícula. Com papel eu consigo mobilizar e ter esse modelo 3D como se estivesse na minha frente, no meu escritório, para que eu possa planejar quais são as ações, o que a gente vai fazer. Isso, na verdade, é para planejamento, né? Eu não consigo levar isso para dentro da sala de cirurgia. A gente pode fazer com um papel, esse modelo aqui mesmo, impresso em papel, a gente corta isso aqui e cola como se fosse um cubo. Então, a gente faz um cubo, tá? De papel, papelão. E essa é uma foto da gente mostrando um planejamento 3D. Isso aqui é um booth, né? Um stand de uma empresa de artroplastias, uma empresa até internacional. E a gente mostrando, eles estavam mostrando o software deles de realidade de planejamento e a gente mostrando como fazer isso, inclusive, com realidade aumentada. E isso é um dos projetos que a gente usa na faculdade de medicina. Eu sou professor de anatomia da faculdade de medicina e lá os alunos têm esse quadradinho que eles mesmos fazem e lá a gente tem uma série de modelos 3D e o mais legal é que esses modelos 3D são modelos de pacientes reais, não são imagens, são imagens tiradas de pacientes reais. Então nós temos anatomia normal, mas também temos anatomia alterada, temos fraturas, temos doenças, lesões, outros tipos de lesões, e a gente utiliza isso na aula de anatomia de uma forma muito simples. Aqui são os códigos, tá vendo aqui, ó, perna com artéria, alguns planejamentos. Basta você digitar esse código que está lá, e já tem alguns modelos lá salvos na nuvem, e você aponta para esse cubo e você tem um modelo 3D que você pode utilizar com o seu celular, e esse cubinho, esse quadradinho, pode ser utilizado nas aulas, inclusive de anatomia. Então, esse é o modelo 3D que a gente está vendo virtual, que a gente pegou de uma tomografia, fez esse modelo 3D e transportou para esse aplicativo simples, gratuito. Não foi eu que fiz o aplicativo que existe na loja, que você baixa. A gente só conseguiu adaptar ele ao nosso uso na medicina. Esse aqui é um outro exemplo, ele já é um exemplo mais avançado de um planejamento mesmo, de uma prótese, daí um outro tipo de prótese. Então, esse mesmo cubo, eu estou manipulando o cubo, às vezes você vê que às vezes dá uma perdida, eventualmente, e aqui é um exemplo de como a gente pode fazer uma realidade aumentada. Esse é um outro exemplo de realidade aumentada dentro de uma sala de cirurgia, daí é uma fratura de húmero proximal que a gente planejou, fez o planejamento da fixação com uma placa, são os parafusos principais da placa para a gente saber a altura, e a gente levando daí para dentro da sala de cirurgia, tanto o nosso planejamento 3D, quanto a realidade aumentada, para dar mais uma olhadinha antes da gente partir para a cirurgia e definir bem certinho qual que é o objetivo final que a gente quer com essa paciente. Agora já é um pouco mais avançado, a gente utilizando a realidade aumentada na sala do meu escritório, esse mesmo escritório que eu estou gravando para vocês, aí eu com óculos de realidade aumentada, que é o HoloLens. Então, isso é uma fratura de húmero proximal, que vocês conseguem ver, a gente manipulando a fratura.
Então, uma fratura desviada, uma fratura com bastante desvio, a cabeça, um paciente jovem. Aqui a gente já fez a redução parcial no computador, né? Não perfeita, porque a gente acaba não reduzindo todos os fragmentos, mas para ter uma noção, mais ou menos, de como a gente vai ter essa redução, tá? E aqui uma ideia do que a gente pretende. Essa é a fixação, são só os parafusos que a gente vai colocar e a placa, para a gente saber, inclusive, que um dos parafusos vai ficar no meio da fratura, tá? Entre a tuberosidade maior e a menor. Então, essas são coisas que a gente já pode, de antemão, planejar e saber o que vai encontrar durante a cirurgia. Esse é um caso que a gente fez em 2017, janeiro de 2017. É um paciente que tinha uma deformidade, desculpa pelo som, tinha uma deformidade da clavícula, tá? Deixa eu diminuir o som aqui, da clavícula esquerda. Ele tinha sido submetido a 7 cirurgias já. E ele tinha uma deformidade rotacional, que foi uma deformidade muito, muito, muito difícil da gente conseguir avaliar, tá? Porque deformidades rotacionais são muito, muito difíceis. A gente fez a impressão 3D desse paciente para poder entender. A parte lateral está perfeita, o problema é a parte medial que está alterada. Esse é um paciente de fora, é um paciente americano. Então, antes da gente dele vir dos Estados Unidos para o Brasil para operar, para ter essa resolução desse problema, a gente utilizou daí a realidade aumentada, a gente posicionou ele virtualmente no nosso escritório, lá na clínica, para estudar, entender e poder planejar quais são os próximos passos. Inclusive, a gente conseguiu transmitir isso para ele, né, pelos nossos óculos, explicar, ó, essa é a tua deformidade, dessa forma, eu estou te vendo assim. Depois vai ter um pouco, vou passar um pouco para frente o vídeo, depois tem o vídeo da cirurgia, a gente utilizando aqui a clavícula, os modelos 3D, e aqui o campo de visão, que a gente posicionou esse modelo aqui para a gente saber a correção. Porque nesse caso a correção não era simplesmente jogar um lado com o outro, a gente tinha que saber exatamente a correção torsional, né? Era uma deformidade rotacional, então não basta ligar uma mão com a outra, a gente tinha que ligar uma mão com a outra, mas na ângulo torsional da forma correta. E para isso a gente utiliza esse óculos, que é o HoloLens, que é praticamente o único no mercado. Estamos aguardando novos óculos aí, a Apple diz que vai lançar um aí, está uma expectativa grande há um certo tempo. Esperamos que logo, logo tenha outras alternativas, porque, infelizmente, esse é um óculos um pouquinho caro, tá? E esse é um exemplo de... Vocês já viram esse vídeo? Já viram esse vídeo? Tá errado. A gente tem utilizado, principalmente na pandemia, para as aulas de anatomia, tá? Então, a gente faz uma aula de anatomia palpatória com alguns alunos e a gente transmite essa aula, principalmente no momento de pandemia. Então, eu estou mostrando aqui a palpação das espinhas ilíacas, a palpação do joelho do paciente. Então, eu estou explicando, claro que está rápido aqui. Eu explico no modelo 3D, em realidade aumentada, e os alunos têm o meu campo de visão, né, do meu óculos, para eu saber o que eu estou palpando, não só no paciente, mas principalmente também com o auxílio de um modelo 3D. Eu vou repassar esse vídeo porque, como vocês são estudantes, esse é um assunto bem interessante para estudantes. Então, a gente cria meio que uma aula em realidade aumentada, como vocês conseguem ver. A gente consegue transmitir essa aula, os alunos estão me vendo por esse campo de visão, tá? E a gente dá a aula, claro que aqui, com todos os aspectos da anatomia palpatória, e a gente consegue utilizar a realidade aumentada para auxiliar os alunos a entender o que nós estamos palpando, onde que é a região e qual osso ou qual estrutura anatômica nós estamos fazendo. Para nós, cirurgiões, um dos principais motivos da realidade aumentada é o performar, né? É você visualizar uma deformidade, mas também executar um planejamento. Então, uma fratura de clavícula, a gente faz o planejamento no computador, numa fixação, onde vão ficar todos os parafusos da placa, isso previamente, e daí a gente pode utilizar realidade aumentada, impressão 3D. Esse é o caso, então, de uma fratura. A gente tem o fragmento medial e o fragmento lateral, vocês estão vendo eu manipulando os fragmentos. Esse é o planejamento, a gente sempre planeja todas as nossas cirurgias, tá? Aqui temos a impressão 3D, também utilizamos, e aqui o fragmento medial, onde vão ficar os parafusos mediais, onde vão ficar os parafusos laterais, em laranja, que vocês conseguem ver o fragmento lateral, e aqui o que a gente vai encontrar no final. A redução da fratura, a placa que a gente vai colocar e onde vão ficar todos os parafusos. A gente utiliza a realidade aumentada, então, como um guia para que a gente possa
realizar a nossa cirurgia exatamente da forma como qual a gente planejou no nosso computador. Aqui está o exemplo daí da cirurgia feita e a gente checando se cada um dos parafusos, não foram colocados todos os parafusos, porque não precisa, o Márcio sabe disso, mas se cada um dos parafusos que a gente colocou estão na posição correta que a gente planejou. Caso não estejam, a gente pode avaliar que possa haver um problema na redução, ou a gente optou por mudar a técnica, também é uma possibilidade durante a cirurgia. Esse é um outro exemplo de um planejamento daí, aqui nesse mesmo escritório, de uma prótese. Vocês conseguem ver como é uma glenoide, né? Uma escápula, e ali a prótese. Vocês conseguem ver como a gente consegue manipular esses modelos com a nossa mão e tem um tracking, né? Bem interessante. Nesse caso, para esse tipo de cirurgia, o mais importante é acertar esse pino central que vocês estão vendo. Na direção correta, eu consigo entrar dentro do modelo, ver se a posição está correta, e eu consigo utilizar isso como um auxílio durante a minha cirurgia para a posição ideal do implante. Um outro exemplo aqui de um outro caso também, temos aqui uma escápula, né? Então, um paciente com uma artrose, nós visualizando o planejamento. Aqui já é o planejamento com a prótese, vocês vão ver que a prótese, né, ela não fica exatamente no meio do osso, ela tem que ficar no local ideal, o meio não necessariamente no meio, que a gente planejou. O implante em si, aqui, certo? E aqui, o que a gente pretende obter, que é o implante com esse cilindro central, que é a direção que eu preciso entrar para colocar esse implante, essa prótese. E aqui vocês têm, então, só o modelo com a direção central. Passar esse pino central é a parte principal dessa cirurgia, passar o pino central na localização correta. Esse é um outro exemplo de uma prótese que a gente fez. Esse foi um dos primeiros casos, acredito ter sido o primeiro caso do mundo feito, tá? Não acreditado. Foi também em janeiro de 2017, tá? A gente fez um planejamento de uma prótese reversa. Era uma paciente que tinha uma deformidade muito grande na glenoide, tá? Tinha uma inclinação muito grande, que vocês conseguem ver aqui. Foi necessário usar um enxerto bem grande para recorrer. Esse aqui é o enxerto que a gente utilizou. E como tinha uma inclinação muito grande, era difícil de colocar, parece fácil, mas é bastante difícil de colocar esse pino na posição correta. A gente utilizou o guia 3D, inclusive a impressão 3D, mas também a realidade aumentada para checar se a nossa correção estava na correção correta. Aqui um outro exemplo também de um planejamento de uma prótese, tá? A gente avaliando o ângulo da glenoide, o Márcio vai perceber que tem uma deformidade discreta, mas uma deformidade, uma retroversão nessa glenoide. O próximo passo daí da prótese, né? Já com o pino central, que é a direção que a gente tem que entrar, porque essa é a parte importante da cirurgia. Passar um pouquinho para frente, aqui a criação de um guia que ajuda a gente a posicionar, um outro exemplo de um outro tipo de guia, e a gente manipulando a cirurgia. Esse é um outro exemplo, logo que a gente comprou o óculos de realidade aumentada lá em 2017, eu e meu colega, o Henrique, testando aí um modelo de coluna, uma impressão 3D, né, de coluna, com um modelo de realidade aumentada. Então a gente testando assim se o tamanho do modelo, se ele tinha as mesmas dimensões do modelo real, e vocês conseguem ver que o tracking é bem interessante, isso que a gente chama de mixed reality, né? Porque o modelo ele está aqui em cima da mesa, tá? Não foi eu que coloquei, o próprio óculos entende que isso é uma mesa e posiciona esse modelo em cima da mesa, e ele não se move e fica ali do lado do outro modelo 3D. A gente está pesquisando outras formas de utilizar a realidade aumentada. Isso aqui é uma visão minha lá do meu consultório, fazendo um ultrassom numa paciente, na verdade a minha secretária, né, para não mostrar o rosto, e colocando aí a imagem real do ultrassom, também em óculos de realidade aumentada, pensando aí no futuro, né, Márcio, em procedimentos guiados, alguma coisa um pouquinho mais avançada, né? Não para diagnóstico não há necessidade nenhuma, mas a gente está já pensando como que a gente vai poder fazer outras coisas, que não só exame diagnóstico, mas infiltrações ou procedimentos guiados, daí com a realidade aumentada auxiliando o ultrassom. E o mesmo vale para cirurgias artroscópicas. Não utilizamos para cirurgias artroscópicas, mas estamos pensando em como que a gente pode fazer. E aqui é um exemplo que a gente está fazendo um brainstorm, na verdade, eu mesmo fazendo um brainstorm de como que eu poderia utilizar de alguma forma. Aqui é uma gravação, não é uma cirurgia ao vivo, claro, mas eu peguei a gravação de uma cirurgia
e tentando imaginar como que a gente conseguiria aí pegar um modelo 3D de ombro. Isso aqui é um exemplo de uma cirurgia de manguito rotador, né, de lesão do tendão do ombro, do manguito rotador, do supraespinhal. Como que a gente conseguiria linkar essas duas coisas? Ainda não tenho essa solução, ainda não achei essa solução, mas quem sabe em algum momento a gente consegue trazer algo de diferente também. E aqui como que funciona? Então esse é eu com óculos de realidade aumentada. Aqui é só um teatro, tá? Isso não é um paciente real, é uma enfermeira nossa. Só para vocês entenderem aquela fratura de clavícula que eu mostrei para vocês, como que funciona na vida real, tá? A gente posiciona os modelos no ambiente de centro cirúrgico e depois performa a cirurgia com esses modelos nos auxiliando na cirurgia. Vou passar um pouquinho para frente. Esse aqui sou eu realizando uma cirurgia, tá? Ele usa os modelos em 3D, meu campo de visão. Aqui é uma fratura de clavícula, aqui é um vídeo. E esses dois colegas, esse é um francês e um americano, tá? Eles estão vendo o meu campo de visão. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, eles estão vendo. E eu estou vendo eles. Isso é o que eu estou vendo, tá? Eu vejo eles dois aqui no meu campo de visão e a gente está performando essa cirurgia a duas mãos, as minhas duas mãos, as minhas mãos da minha secretária, mas com três cabeças, três cérebros performando a cirurgia. Eles estão vendo o que eu estou fazendo e eu estou vendo eles e a gente está se comunicando durante todo o procedimento. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Aqui é um outro exemplo de uma fratura de úmero proximal, também de um ombro. Aqui a gente consegue colocar alguns vídeos na hora da cirurgia, os modelos 3D, que a gente pretende de redução, a localização e tamanho e distância de alguns parafusos, que são parâmetros que a gente acha importante durante a cirurgia. E aqui também alguns exemplos outros da gente preparando aí um planejamento de uma cirurgia de uma osteotomia de antebraço. Esse é um outro exemplo, tá? Aqui é o ponto de vista de um outro cirurgião, um francês, que é o Moritarra da França. A gente está planejando uma cirurgia junto. Então, esse é o campo de visão dele, ele está utilizando um óculos, estamos com o modelo 3D aqui, ele me vendo, e eu vendo o que ele está vendo, e nós estamos discutindo o que nós vamos fazer com essa paciente. Depois nós fizemos um encontro virtual também. Esse é o meu campo de visão, então eu estou aqui no meu escritório, eu estou vendo o Morri, ele está com o óculos dele. E aqui a gente tem uma mesa virtual com os implantes, com o planejamento. Nós estamos discutindo daí o que a gente vai fazer, como que a gente vai fixar essa paciente, como que a gente vai colocar esse implante. E o mais interessante é que eu consigo, vocês viram ali no espelho eu passando ali, eu consigo entregar os modelos para ele, ele consegue pegar esses modelos virtuais, a gente consegue a quatro mãos, eu no Brasil e ele na Suíça, trabalhar junto no planejamento dessa cirurgia. E esse aqui é o campo de visão dele. Agora, essa é a visão dele, eu estou aqui na frente, o meu avatar, e ele, esse campo de visão, a gente no escritório dele, discutindo sobre essa cirurgia. Isso também pode ser feito de uma forma com um avatar. Esse é um encontro entre eu, um colega da França, um colega da Bélgica e um colega da África do Sul, discutindo também o planejamento de uma prótese reversa. Aqui é o colega da França explicando o que ele vai fazer e a gente tomando decisões sobre qual é o melhor caminho para se obter essa cirurgia. E agora é o campo de visão do colega da França, está sendo operado por um francês. Eu estou auxiliando como vendo o campo de visão do colega junto com outros dois colegas e estamos performando daí a cirurgia a 4 cérebros. Último exemplo, se eu não me engano. Como que a gente consegue utilizar a realidade aumentada e eu, aqui no meu computador, eu consigo, de certa forma, auxiliar, por isso chama de remote assist, um cirurgião fora. Esse é o campo de visão de um cirurgião Moritarra, que é da Suíça, tá? Então, eu estou vendo o campo de visão e do meu computador eu consigo posicionar essa seta. Então, eu dou um pause no vídeo, tá? Ao vivo, posiciono a seta e essa seta está virtual para ele, tá? Então, essa seta amarela que vocês conseguem ver aqui eu posicionando, ela fica no osso como tivesse lá na cirurgia, encostada no osso. E aqui a gente está discutindo qual que é o local onde ele vai fazer o corte do osso ou a osteotomia. Então, a gente consegue trabalhar também com assistência, não só uma assistência
mental, né, de orientação, mas até mesmo de posicionar ali uma flecha que vai estar ali virtualmente, onde ele está vendo ali a flecha, e ela fica posicionada naquele local, dizendo o que fazer e os próximos passos. Como que a gente faz quase tudo que eu mostrei para vocês aqui? A imensa maioria das coisas que eu fiz, até mesmo tirando o óculos, né, que é um device, você tem que comprar, que nem o smartphone, a imensa maioria é feita com softwares gratuitos, tá? Invesários para transformar as tomografias, Mesh Mixer para preparar os modelos, o Windows 3D Builder, que tem em qualquer computador Windows para planejar algumas coisas e fazer algumas coisas em cor, o MagicCube, que é o aplicativo de realidade aumentada, o Augment também é um aplicativo de realidade aumentada para celular, todos gratuitos, e daí o HoloLens, que é o aplicativo, tá? E nesse curso a gente ensina mais ou menos a fazer alguma das coisas que vocês viram aqui, tá? Então, para quem tiver interesse em aprender a fazer isso de forma prática, a gente desenvolveu esse curso passo a passo explicando. É para estudante de medicina, não é para ortopedista. Eu vou aproveitar para ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Beleza. Ótimo. Uhum. Bom, Larissa, sim, assim, a Larissa perguntou aqui, né, se pode ser utilizado. Claro que a gente pode utilizar a realidade, um dos motivos da realidade aumentada, né, a gente permitir essa interação, tá? Claro que em cirurgias mais específicas. Na vida real, né, é óbvio que não vai estar um cirurgião aqui, um na França ou na Bélgica, fazendo todas as cirurgias, né, não há necessidade, tá? Isso não funciona de forma muito prática, mas vamos dar um exemplo lá. O Márcio tem uma puta experiência lá com Latarjet, tá? E é uma cirurgia que eu não faço muito aqui, tá? Então, na minha primeira cirurgia de Latarjet, por exemplo, eu poderia pedir por Márcio, falar, Márcio, reserva uma horinha do teu tempo ali, vamos conectar, eu vou botar aqui o meu óculos de realidade aumentada, você vai estar no teu computador vendo tudo que eu estou vendo e você vai me dizendo quais são os próximos passos. Querendo ou não, é uma ajuda. Eu não precisaria trazer o Márcio aqui para Jaraguá, então o Márcio poderia estar virtualmente lá sendo o meu tutor, tá? Claro que não todas as cirurgias, mas, por exemplo, numa primeira cirurgia que eu vou fazer, ou numa segunda cirurgia, eu poderia utilizar a tutoria do Márcio para realizar esse tipo de procedimento, certo, Larissa? Então, esse é uma das portas que a realidade aumentada abre para o cirurgião. Não é como a gente faz a maior parte das vezes, né? O que a gente faz é utilizar os modelos 3D como uma forma de planejamento. Eu brinco que a realidade aumentada é mais ou menos como o GPS do seu carro, tá? Você sabe como chegar da faculdade para sua casa, tá? E raramente você vai precisar de um GPS para a faculdade de sua casa. Mas se você for atravessar o Rio de Janeiro, ou eu for lá no Rio de Janeiro, eu vou precisar de um GPS. Então, eu sei dirigir, eu sei trocar marcha, eu sei entrar nas ruas, mas se eu tiver um mapa me direcionando qual que é o melhor local, eu vou utilizar. E a realidade aumentada serve para isso, para direcionar o melhor local. A diferença é que a gente planeja quais são as entradas que eu vou entrar nessa rua, naquela rua, eu consigo fazer esse planejamento antes, durante a cirurgia eu executo aquilo que eu planejei. Da mesma forma, quando eu estou dirigindo, se eu vejo que tem alguma coisa errada, eu mantenho no meu feeling, eu uso o meu feeling. Se o GPS manda entrar numa favela, né? Você não entra, você vai reto no seu feeling. A realidade é a mesma coisa. Se você tem algo ali que você planejou, mas não levou muito em consideração, você segue no procedimento cirúrgico ali, na real, o que você está fazendo e muda de acordo com a necessidade. Mas pelo menos você tem uma noção do que é o ideal. O planejamento é o que é o ideal, é o que tem de melhor. Na cirurgia, a gente tenta chegar o mais perto possível daquilo que a gente planejou. Impressionante, professor. Estou aqui com de queixo caído. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida, mas eu não sei se fica melhor para depois com o professor. Bruno, continuar de apresentar? Acho que vamos falar agora, porque talvez daí a gente possa deixar, se tiver bastante dúvida, a gente mantém só na realidade aumentada e deixa a inteligência artificial para outro dia, para não ficar nada pela metade.
Beleza, professor. Eu trabalhei, então, com realidade aumentada, né, por algum tempo, na verdade, desde que começou a se popularizar, né, em 2013, 2014. Eu já fiz alguns modelos até com Vuforia, o Unity, eu não sei se você conhece, Blender. Trabalhei com o Vuforia e Unity bem no comecinho do Isso, HoloLens, tá? exato. Tinha o Unity, não tenho mais o Unity instalado aqui, não tenho mais o Vuforia. O que a gente queria fazer até, Breno, quando a gente comprou o HoloLens lá em 2017, a gente queria utilizar, né, o HoloLens como o que a gente chama de navegador, né? O Márcio sabe bem o que é isso. Mas é você botar lá um tracker, um QR Code, alguma coisa na cirurgia e utilizar esse modelo. Dá para fazer isso com o Vuforia Unity. Esse colega meu americano, ele utiliza, ele faz todos os casos deles com Unity. Ele planeja a cirurgia no Unity mesmo, bota lá o tracker que ele quer colocar e joga a aplicação para o HoloLens dele e faz tudo via Unity. Né? O Unity fica bem mais fácil, até o pessoal consegue fazer assim, iniciante mesmo, já baixa o vapor e consegue fazer pela dedicação. Mas uma dúvida que eu tenho, professor, é que o senhor mostrou ali, né, na cirurgia mesmo, né, o reconhecimento pela realidade aumentada, apontando a setinha. E assim, eu cheguei a fazer ciência da computação na UFRJ, mas eu realmente tinha uma dificuldade nessa época, eu não sei quanto que essa tecnologia evoluiu. Eu lembro que uma das dificuldades que eu enfrentava é que, claro, a realidade virtual, ela aumentada, ela reconhece muito bem sinais, figuras que a gente configura previamente, mas eu acredito que na hora da cirurgia, Não, exatamente, a gente tem uma dificuldade, pelo menos eu tinha, né, de reconhecer assim, algumas coisas que eram um pouco diferentes. Então, eu lembro que na época eu estava fazendo um projeto até para Leroy Merlin, era uma coisa de construir, de montar um ventilador. Então, a gente trocava a cor do ventilador, por exemplo, e já não identificava mais. Então, tinha um formato diferente, mas era a mesma instrução e já não identificava mais. Breno, o que a gente vê, tá? Primeiro, né? Como eles não fazem para cirurgia, então eles fazem para a vida real. A vida real, nós estamos ângulos retos, né? Então, o óculos identifica fácil mesa, identifica fácil chão, identifica fácil parede, né? Isso ele identifica com uma precisão que é impressionante, na minha opinião, tá? No centro cirúrgico, já é o contrário, né? É forma orgânica. Então, é uma forma orgânica. Tem outro, porém, luz. Está com uma puta luz ali em cima, né? Que é o foco cirúrgico, tá? Que muda tudo, que ferra tudo, tá? Que já muda bastante também, que dificulta a identificação. Só pela luz do foco cirúrgico já é um grande problema, tá? Então, esse é um dos motivos, Breno. E aí, outro motivo é que o tracking ele é impressionante. Mas o tracking é impressionante no sentido de centímetros, né? Quando a gente está falando numa situação onde milímetros fazem a diferença, você não pode mais... um tracking de milímetros você não pode mais confiar. Então, eu não utilizo... Antes, eu pensei... A minha ideia era colocar o modelo 3D virtualmente posicionado lá na anatomia. Não faço mais isso. Eu boto o modelo 3D longe. Por quê? O tracking é bom, mas o tracking ele mexe um pouquinho. Então, de novo, é que nem olhar o GPS. Eu estou dirigindo o meu carro e olho para o GPS. Então, a realidade aumentada é olhar para a tela do GPS e confirmar se eu estou certo. Ou estou olhando, ó, daqui a um pouquinho vem uma curva. Ah, então, beleza, daqui a pouquinho vem uma curva. Eu olho, daqui a pouquinho vem uma curva. Eu vou na minha cirurgia e faço isso. Eu larguei essa de fazer o tracking perfeito, de colocar o modelo virtual lá, tá? Que o ideal seria eu botar lá uma flecha exatamente no local onde furar, certo? Dá para fazer, mas o tracking não é perfeito. Larguei. Então eu já não faço mais dessa forma. Eu uso como se fosse um mapa para mim, para minha cirurgia, tá? O que as pessoas, todo mundo que trabalha com isso quer fazer isso. Para isso você tem que ter algo colado no paciente, tá? Então você tem que ter um prego, um parafuso fixo no paciente, que não se mexa de jeito nenhum. E daí com o tracker, que pode ser 3 pontos, pode ser um QR Code, né? Pode ser qualquer tracker, mas para que isso não você tenha precisão, vamos usar uma precisão perfeita, perdão pelo português, para que fique perfeita a precisão tem que ser algo que não se mexa, tá? Então aí daria sim, se você botar como os sistemas de navegação fazem, você bota um prego no paciente, prega, amarra no paciente, no osso do paciente, daí sim você tem uma precisão boa, até mesmo com o HoloLens. Bota lá um QR Code em cubo lá, com o Vuforia lá, funciona razoavelmente bem. Entendi, professor. Obrigado.
Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, que não tem nada a ver com realidade aumentada, né? É só tecnologia, mas não tem nada a ver, são assuntos totalmente diferentes. Então, já que a gente tem uns minutinhos, tá? Antes de eu sair, eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial para vocês, tá? É um assunto um pouquinho mais denso. Os slides estão em inglês, tá? Inclusive estão com uma marca aqui, mas esquecem dessa marca aqui, tá? Pessoal, ver se... Breno, não está aparecendo para vocês ainda, né? Agora está começando Agora a carregar. Beleza, tudo bem. Vamos passar aqui. Então, quem fala em inteligência artificial, né? A palavra inteligência, certo? Da onde vem a nossa inteligência, né? Nós, seres humanos, geralmente aprendemos com experiência, né? Então, a gente cai, levanta e aprende a andar. Encosta no fogo, vê que dói, aprende a não encostar mais no fogo, né? Então, a gente aprende com a nossa experiência. O computador não tem esse feedback, então ele tem que ser dito a ele o que fazer, tá? E como que a gente diz para o computador? Dando dados para ele. Então, dados é a principal, né, experiência que o computador tem. Então, por meio de algoritmos, um ser humano consegue enxergar facilmente que isso aqui é uma pessoa e um cachorro, um do lado do outro, mas um computador, se a gente não dizer, ele vai imaginar que isso são formatos parecidos, certo? Ambos têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, mas nós, seres humanos, sabemos que isso aqui são duas figuras diferentes, tá? A mesma coisa vale para essa imagem aqui, tá? E agora até vou fazer uma pergunta. Breno, pode ser você, pode abrir o microfone. Imagine que tente fazer imaginar que você está vendo esses dois animais pela primeira vez. Você é um português vindo de uma ou você nunca viu esses animais, tá? Morou lá na Nova Zelândia, tem acesso só aos kiwi lá, e te mostram essas duas fotos. Como que você sabe que esses dois animais são diferentes? O que você Complicado, eu ia pensar que, na verdade, o outro é filhote, né? Por que ele é filhote? Eles têm traços muito parecidos. Mas por que ele é filhote? Porque ele parece menor, né? Na foto ele está menor? Você tem alguma referência de tamanho para saber que ele é menor? A foto é igual. Você não tem nenhuma referência nessa foto de tamanho para saber que ele é menor. Essa é a primeira pergunta que eu faço e todo mundo fala, esse aqui é menor, é um filhote. Não. A gente sabe que isso aqui é um gatinho, a gente sabe que isso aqui é um filhote, porque nós vimos vários filhotes, e é por isso que a gente sabe que esse gatinho é menor, tá? Mas é por causa da nossa experiência. Pela foto, tá? Se você mostrar para um alienígena isso aqui, tá? Então estamos fazendo uma experiência aqui, ele não vai saber que isso aqui é um animal pequeno, porque não tem referência de tamanho. As duas caras são iguais. Não existe referência de profundidade. Como nós sabemos que isso é um gato e isso é um tigre, nós sabemos pela nossa experiência que um tigre é grande e sabemos pela nossa experiência que esse aqui é um gato. Ambos têm cores parecidas, ambos têm nariz de felino, ambos têm bigode, ambos são parecidos, ambos são gatos, né? São cats, são felinos, tá? Mas a gente sabe que esse aqui é menor, e até eu queria que você falasse isso mesmo, parabéns, é o objetivo, tá? Mas nós não te dei nenhum dado para você dizer que isso é menor. Como que você sabe? Com a sua inteligência, porque você já viu uma porrada de gatinho e uma porrada de tigre para saber que o tigre é grande e o gato é pequeno, tá? E essa é a base do machine learning, tá? Nós vamos falar de inteligência artificial ou machine learning, apesar de máquinas, é ensinar para a máquina que aquilo é um gato e que aquilo é um tigre. A máquina, nesse caso, ela não vai obter informação de tamanho. Tamanho para ela não importa. Ela vai ter outras formas de saber que aquilo é um gato e aquilo é um tigre, tá? Então, dados agora são a parte mais importante de dados. E como que a gente ensina a máquina? Eu dou para ela um monte de fotos, por exemplo, nesse caso, né?
que a gente chama de inputs, tá? Então eu falo para a máquina, ó, isso é um cachorro. Então isso é um input, dou um cachorro, tá? Dou um cachorro, a máquina vai utilizar um algoritmo e eu falo para a máquina, essa foto que eu te dei é de um cachorro. Eu falo para ela, tá? Então isso é eu estou ensinando o computador. O computador é cachorro, cachorro. Dá os teus pulos aí para você achar o que você acha que é um cachorro, tá? E a mesma coisa vale para um gato. Eu dou uma foto de um gato, falo, computador, isso é um gato, tá? Então eu digo para o computador, isso é um gato. Então nós temos o input, que é o que eu dou, e o output, que é o que o computador vai tirar, tá? Quando a gente fala de uma inteligência, de um machine learning supervisionado, é isso, eu estou supervisionando, eu estou dando a informação para o computador e dizendo o que é. Então, eu falando, isso é cachorro, na verdade, eu estou dando um cachorro para ele e dizendo que isso é um cachorro, tá? E daí o computador vai dar os pulos dele, o algoritmo vai dar os pulos dele, que muitas vezes a gente nem sabe como, para poder identificar o que é um cachorro, o que é um gato, tá? E a inteligência artificial, tá? Só para vocês terem uma noção, é uma coisa global, tá? O machine learning, que também é um sinônimo de inteligência artificial, mas ela é um pouquinho mais fixa, onde a gente utiliza dados, análise de dados, e o deep learning, né, que é o aprendizado profundo de máquina, onde a gente utiliza uma rede neural com múltiplos neurônios para fazer uma inteligência artificial baseada o mais perto possível do cérebro humano. Não precisamos saber disso, tá? Eu só 3 palavrinhas que vocês podem ouvir falar em algum dia em machine learning é supervisionada, não supervisionada e de reinforcement, né, de reforço. Então, já expliquei o que é uma inteligência artificial supervisionada. Um outro exemplo. Eu falo para o computador, olha, hoje a temperatura está tanto, a umidade está tanto e choveu. Eu falo, ó, ontem a temperatura estava tanto, a umidade estava tanto e choveu. Então, eu estou dando os dados para o computador e dizendo qual é o resultado. Olha, choveu com isso, isso, isso. Tá? Então, eu estou dando outputs e a gente utiliza, daí o computador vai fazer as regressões matemáticas para poder saber quanto que a temperatura, quanto que a umidade interfere na chance de chover ou não chover. Esse é um exemplo de uma inteligência artificial que a gente fez, supervisionada, tá? São raio-x, isso aqui eu estou gravando a tela do meu computador, são 3.700 imagens de raio-x lá da clínica, tá? E onde eu classifiquei essas imagens, fratura de clavícula, cotovelo, tá? Eu fiz em inglês, né, para ficar mais fácil para depois. Então, esse aqui é o número de raio-x que eu mandei e classifiquei. Falei para o computador, ó, isso é um raio-x normal de ombro, isso é um raio-x normal de cotovelo, isso é um raio-x normal de qualquer coisa. E daí nós fomos testar, tá? Então, aqui eu peguei daí um outro raio-x que o computador não tinha visto, tá? Então, ele não sabe, nunca viu isso na vida, tá? Opa, travou aqui a nossa aula. Vamos abrir de novo. E daí o computador vai fazer as predições dele, ó. Ele disse que esse raio-x que eu peguei da internet, esses raio-x são os raio-x que eu disse que é um joelho, ok? Um joelho em AP e um joelho normal com 100% de certeza. Acertou, tá? Esse quadril, ele diz que é um quadril em AP e ele acha com 50% de certeza que tem artrose. Tá errado, é um quadril normal. Ele errou. Aqui, ele acha com 100% de certeza que é uma artrose de ombro. Tá certo. Acertou que é um raio-x AP do ombro e acertou que tinha uma artrose. Tá certo. Aqui um joelho, com 97% de certeza que é um joelho, 98% de certeza que é um joelho e 97% de certeza que é um joelho com artrose. Tá certo. 98% de certeza que é uma fratura de húmero proximal. Tá certo. 78% de certeza que é uma artrose de quadril. Tá certo. 76% que é uma artrose de uma prótese de quadril. Tá certo. Aqui ele acha que é um joelho normal e ele errou. É um joelho com artrose. Ele achou com 63% de certeza que é um joelho com artrose. Aqui é um outro exemplo da gente ensinando a máquina a fazer diagnóstico de mobilidade de ombro, tá? Elevação completa, 90 graus, 60 graus. Não ficou muito bom, ela não aprendeu muito bem, eu tinha que ensinar mais, tá? E esse é um outro exemplo que vocês podem até testar na casa de vocês aí. Eu fiz ontem esse exemplo para vocês, tá? Eu joguei essas imagens de raio-x
numa inteligência artificial, ó, joelho normal, joelha normal, quadril com artrose, esses raio-x. Aqui tem o link, vocês podem acessar esse link se vocês quiserem agora, tá? E vocês vão chegar nesse aqui. Vocês vão poder clicar aqui, tá? E pegar um raio-x qualquer de vocês, da internet, tal, aí de ombro ou de joelho, tá? E testar, tá? Por exemplo, eu peguei um raio-x da internet aqui de uma fratura de membro proximal e ele acertou, nesse caso, que é uma fratura de membro proximal, tá? Um outro raio-x, 89% de certeza que é uma fratura de membro proximal, tá? De novo, isso aqui é uma brincadeira, tá, pessoal? Isso aqui não é um teste. Isso aqui eu preciso, para dar diagnóstico, eu preciso de muito mais imagens do que a gente fez aqui. Aqui ele errou, ele acha que é um quadril normal, e não é, tá? Ele achou que é um quadril normal e ele errou. Aqui eu disse que era um quadril normal e ele até acha que pode até ser um joelho, tá? Mas acertou que é um quadril normal. Então, se vocês quiserem brincar, essa inteligência artificial que a gente fez de alguns raios-x, vocês vão ver com essa quantidade de imagens quanto o computador consegue dar de alguns diagnósticos, tá? E esses são os labels que a gente fez, né? Um raio-x de ombro AP, fratura de ombro proximal, pós-operatório de ombro proximal, artrose de ombro, tá? Então, esse é o link que vocês podem acessar. E eu vou parar a minha aula aqui. Tem mais coisa para falar, mas eu vou parar a minha aula aqui, para não ficar muito denso. Combinado? Combinado. Excelente, professor. A gente está aqui impressionado com o que o senhor está mostrando. Tem algumas perguntas aqui no chat. Pedro, só perguntando, Pedro, a porcentagem de certeza é a porcentagem de certeza que o algoritmo tem, tá? Com base nos dados que eu dei para ele, né? Então, não se eu dou 10 raios-x de ombro para ele, ele vai ter uma pouca coisa para comparar, né? Então, a porcentagem de certeza é que o computador, ele diz assim, olha, eu tenho 60% de certeza que isso é uma fratura de ombro proximal. O algoritmo está dizendo qual que é o grau de certeza que ele tem naquele diagnóstico, tá? Essa porcentagem de certeza é o algoritmo que dá. Ele fala, olha, eu já vi isso várias vezes e está parecendo, isso está 60% parecendo que é isso, tá? E respondendo a Larissa, com certeza vai substituir diagnóstico por imagem, né, gente? Aqui ontem à tarde, brincando aqui no computador, a gente já conseguiu brincar um pouquinho aqui com uma inteligência artificial, com um punhado de imagens que eu tenho no meu computador. Imagina com 100 vezes ou 1000 vezes mais imagens que eu tenho, ou com 1 milhão de vezes mais imagens que eu tenho, tá? Assim, diagnóstico, brincadeira de criança para o computador dar diagnóstico por imagem, raio-x de tórax. Claro, quando a gente fala de tomografias, ressonâncias, é um pouquinho mais difícil, porque daí são vários cortes, então a gente multiplica, né? Um raio-x é uma imagem só, ou duas, um API e perfil. A gente fala numa ressonância, são 48 cortes, então teoricamente seriam 48 imagens que teria que fazer. É um pouquinho diferente, talvez, porque daí o corte às vezes não é o mesmo, então é uma padronização um pouquinho diferente, mas tenho certeza que se a gente pegasse aí, cada um de vocês me dessem 1000 imagens aí de raio-x com label aí de coisa, a gente juntasse aí a gente aqui em 50, com 50 mil imagens, a gente faria uma inteligência artificial bem certeira para diagnóstico, brincando, tá? Aí a Júlia perguntou, né, de machine learning para realidade aumentada. São coisas um pouquinho diferentes, Júlia. Tudo hoje tem realidade aumentada, tudo hoje tem machine learning, né? O celular tem machine learning, tudo tem inteligência artificial, né? A gente está falando de uma forma um pouquinho diferente. Eu tive uma discussão profunda com a Microsoft disso, e a Microsoft já está fazendo isso há muito tempo, tá? O que é inteligência artificial? É capturar dados, né? O que eu imagino num futuro, Júlia, mas aí um futuro... A realidade aumentada, ele é um óculos 3D que está capturando os movimentos em 3D, certo? Então, ele está vendo eu me movimentar. Imagina que eu estou operando e ele está vendo eu mexer minhas mãos, certo? O que você acha que a Microsoft está fazendo com esses dados?
ela está guardando no bolso. Pá, 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 pá. Se tivesse 1000 cirurgias do Márcio fazendo Latarjet e sendo gravadas em 3D, é muito provável que a gente conseguiria fazer uma inteligência artificial que soubesse exatamente quais os passos, aonde tem que ir a mão, e talvez botar num robô e o robô replicar exatamente aqueles modelos, aqueles movimentos que o Márcio faz para fazer uma cirurgia que ele faz. Esse é o futuro, né? O óculos de realidade aumentada captando os movimentos, tá? Captando a cirurgia, salvando esses dados e depois podendo replicar de forma robótica, né? Então, daqui eu faço isso, está captando, esses dados estão sendo captados, tá? E como começa a utilizar, que nem o Breno, a gente brinca, aprende as coisas, entra no Vuforia, entra no Unity e vai aprendendo. Da mesma forma que o Márcio aprendeu cirurgia, ele entrou 1, 2, 3, 4 cirurgias, vê 1, 2, 3, 4 cirurgias, a terceira ele está fazendo. Igual a gente vê o pessoal fazendo, vai na internet, procura, vê e faz. Claro que tem que ter uma certa interesse e um pouco de conhecimento prévio aí do assunto, né? Mas, gente, eu não fiz nenhuma linha de código para fazer essa inteligência artificial, tá? Eu soube identificar as linhas de código, mas eu não fiz nenhuma linha de código, tá? Eu não escrevi nada para fazer essa inteligência artificial. Eu não usei o meu teclado, tá? Mas eu soube identificar, eu soube ler o código, soube identificar quais são os parâmetros que eu tinha que mexer, e mexia 2, 3, 4 linhas ali, coisas muito simples, tá? Então, fazer é difícil, modificar é fácil, tá? Professor? Tô vendo. Nesse exemplo que o senhor deu aí da cirurgia, que a máquina vai guardando as informações. Se alguma coisa saísse do controle, baseado nos dados que ela tem, ela saberia resolver ou não? Só sabe fazer o que está dentro do script? Não, nós estamos... uma pergunta interessante, Fernando, que é um pouco mais densa, né? Você consegue dar objetivos para a inteligência artificial. Vamos dar um exemplo. Ela tem que... Tem uns exemplos bem interessantes de jogos online, tá? Que você dá um objetivo para esse jogo. O paciente tem que sair do carrinho daqui e chegar até aqui, certo? E ela vai fazendo vários cálculos matemáticos para ver quais são os caminhos mais corretos, tá? Em cirurgia, a gente não pode, eu acho, conversar sobre inteligência artificial em cirurgia ainda. Ainda é muito embrionário. Vamos conversar sobre diagnóstico por imagem, vamos conversar sobre dados, né? Assim, você dá dados para o paciente. Por exemplo, o paciente tem isso de dor, aquilo tem diabetes, tem tireoide, não sei. Qual que é a chance desse paciente ir bem com a cirurgia ou não ir bem com a cirurgia? Isso uma inteligência artificial consegue fazer de uma forma mais fácil, tá? Cirurgicamente falando, ainda é um pouquinho longe, tá? Aí fica até a dica, né, para os senhores acadêmicos, né? Tudo aquilo que ainda depende da mão do ser humano vai demorar um pouquinho mais ainda para assumir. Tudo aquilo que depende apenas da inteligência do ser humano vai ser mais fácil de ser substituído. Engraçado, parece o contrário, né? Mas não, tá? A cirurgia provavelmente vai ser uma das últimas coisas a ser substituídas. O ato cirúrgico em si, tá? O ato de diagnóstico tá aí já, né? Tá feito. O diagnóstico já está em telemedicina, e o próximo passo é a inteligência artificial para dar diagnóstico, certo? Dar tratamento. Quando esse tratamento não for um tratamento clínico, que é uma receita de remédio, certo? For um tratamento invasivo, ainda vai demorar um pouquinho para as máquinas tomarem conta da parte, eu acho que tátil, física, tá? Então, pensando num futuro a curto e médio prazo, tá? Cirurgião, acredito que seja a última profissão dentro da medicina que vai sumir. Claro que vão surgir outras, né? Vai surgir o radiologista e especialista em inteligência artificial, vai surgir outras profissões ou outras áreas da medicina, o médico
sei lá, o médico trabalha com robótica ou o médico de alguma outras coisas. Mas, com certeza, a última profissão que deve, aí é só uma previsão, é o cirurgião. Porque até um computador fazer isso de forma autônoma, 100% sozinho, ainda deve demorar um pouquinho mais. Impressionante, professor. Beleza, pessoal? Eu preciso sair em 2 minutinhos. Daí eu vou destinar esses dois minutinhos para considerações finais de vocês aí e últimas dúvidas. Quer falar alguma coisa, Brenão? Eu tinha uma dúvida, professor, mas não sei se vai dar tempo dele responder. Então, depois, acho que se tiver uma segunda aula com o senhor, claro que... Fala, desembucha, Breno, vamos, desembucha logo. Então, beleza. Eu queria saber, é porque assim, eu estava pensando ainda naquele projeto antigo, e uma das coisas que eu tinha pensado para solucionar aquele problema era utilizar o machine learning para identificar diferentes superfícies. Então, o que eu estava pensando é se o senhor já pensou em fazer isso para os pacientes, então ensinar para a máquina, né, o que é um ombro normal, e aí depois a gente ir configurando, né, uma máquina aí configurando, no caso, o espaço onde tem que ser colocado o parafuso, por exemplo. Entendi. E uma outra pergunta é como é que o senhor fazia, né, para ter os modelos do paciente no caso da impressão 3D? Tem alguma máquina que modelava para o senhor, ou o senhor começava a modelar? Respondendo bem rápido, então, assim, uma coisa é o modelo 3D, né? A inteligência artificial para modelo 3D já é bem mais difícil, tá, Breno? O que tem é para modelo 2D, né? Você faz uma foto, daí você consegue identificar, que nem eu mostrei para vocês, a mobilidade. Ele consegue identificar facilmente um ombro na foto, e eu consigo, talvez supervisionado, ó, aqui é o ombro, aqui aí tem que entrar aqui, daí eu tenho que dizer onde tem que entrar, depois ele vai olhar o contorno do meu ombro e saber onde tem que entrar. Mas uma visão tridimensional é um pouco mais difícil, dado tridimensional é um pouco mais difícil você passar, né? E sobre modelagem é a tomografia do paciente, Breno, você joga num software chamado Invesalhos, que é esse software aqui, tá? E desse software Invesalhos você tira um modelo 3D bem rapidinho, tá? Eu tenho mais 1 minuto para mostrar para você. Vou mostrar para você aqui ao vivo, rapidinho, como que faz isso, uma fratura de clavícula. Então, abre uma tomografia, os arquivos DICOM da tomografia, tá? Daí tem que ser o DICOM que está no CD ou que você baixou, não é a fotinho, tá? Abre o imagem axial. O senhor já está compartilhando a tela, professor? Não estou. Ah, tá. Aí fica mais difícil vocês imaginarem, né? Mas perdeu. Perdeu o Playboy agora. Tá aí, abrir. A partir daqui para trás é a imaginação. Abrir lá a tomografia, abrir aqui o software 3D, clico em criar um modelo 3D e ele vai criar agora um modelo 3D aqui em alguns minutinhos, dependendo da memória RAM da máquina. Um modelo 3D aqui de uma fratura de clavícula, tá? Então, em 2, 3 minutinhos a gente consegue fazer isso a partir da tomografia, tá? Aqui. Daí você que trabalha com Vuforia, Breno, é só exportar isso aqui do formato que você quiser, no caso STL ou OBJ. Perfeito, né? OBJ ou STL, né? No caso STL, que é o que a gente usa, fratura, depois dá uma limpadinha, né? Limpadinha. Como qualquer foto, você tem que tirar as imperfeições, né? Passar um filtro do Instagram. Aqui é a mesma coisa, tem que tirar o que a gente quer, tirar aqui, só o que a gente quer, dar uma limpadinha, cortar todo o resto. E aqui está um modelo 3D. Isso aqui eu já posso jogar daqui, desse jeito aqui, no meu celular. Agora, importo o STL aqui, salva no celular, eu já abro, ou salvo no Dropbox, eu abro, ou jogo lá na nuvem, lá no Merge Edu, lá que for, eu não lembro mais o site, Edu... Agora que não aparece putaria aqui na frente, hein? Vamos ver se não vai sair. Eu não lembro mais o site. Merge Edu Platform, alguma coisa assim. Aí eu jogo esse arquivo STL aqui para essa plataforma onde eu tenho a minha conta, tá? Aqui. E daí ele vai criar, eu faço aqui, mando o upload dos meus modelos 3D aqui, ó, que tem alguns modelos 3D de coração. Perfeito. Sim. Jogo para cá esse modelo e acesso daí no meu celular com aquele quadradinho, tá? Só fazer o upload aqui. É bem rapidinho, não é tão difícil. Perfeito, professor. Obrigado. Eu tenho que sair agora. Márcio. Deixa eu só agradecer ao Bruno rápido. Acho que depois de vocês assistirem essa aula, vocês podem entender por que o Bruno
esse sucesso que é um orgulho para nós brasileiros, ortopedistas ou não ortopedistas, mas é um orgulho para nós médicos brasileiros. Não tem um congresso nacional ou internacional que o Bruno não seja convidado para falar. Então, assim, não só pelo conhecimento técnico dele, mas pela disponibilidade, pela humildade, pela fluência e pela a didática que ele tem, e não esconder informação, passa informação. Acho que isso aqui para vocês, essa aula que o Bruno deu hoje, como sempre ele dá, eu já assisti várias, mas como eu disse, sempre aprendo. Eu acho que essa aula é impagável. Assim, a gente tem que agradecer muito, muito pela presença do Bruno aqui, pela disponibilidade desse horário apertado dele, concorrido, para compartilhar o conhecimento dele com a gente. Muito, muito obrigado, Bruno. Márcio, obrigado pelas palavras. A gente tem aí, como eu falei, o Márcio e toda a equipe do Into aí como nossos professores aí da cirurgia do ombro, e sempre é um prazer também devolver de uma outra forma algum outro tipo de conhecimento que a gente pode trazer. Então, obrigado pelo convite, pessoal. Vocês têm aí o meu contato também, tem lá no Instagram, uma coisinha a gente pode conversar também. A gente fica à disposição aí para um segundo momento, quando a gente tiver coisa nova. Eu já falei tudo que eu tinha que falar hoje. Muito obrigado, professor. Foi excelente. A gente está aqui muito impressionado. Muito obrigado mesmo pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. Obrigado pela presença também, professor Márcio. Obrigado, gente. Um abração. Obrigado, Bruno. Um abraço.